Olá, estamos de volta com o Dr. Guilherme Gonçalves Pereira, conversando sobre propriedade intelectual hoje. Dr. Guilherme, a gente falou sobre patentes, né, um pouco mais aprofundado, marca, desenho industrial. Existe uma outra modalidade hoje de propriedade intelectual que tem sido discutida aí, vindo aí principalmente dos Estados Unidos, né, que é a trade dress. Tens alguma coisa a falar sobre isso? É importante a gente também começar a ficar atento nessa questão? Com certeza, né? O trade dress, como o professor Fábio falou, digamos, foi importado aí dos Estados Unidos. Lá já existem alguns julgados a respeito desse assunto há mais de 100 anos, né? E no Brasil passou a ser discutido de uma maneira um pouco mais forte nos últimos anos. Trade dress nada mais é do que, fazendo a tradução livre, seria a vestimenta do comércio, né? Então, seria basicamente o quê? A forma como eu me comunico com o meu consumidor através da minha embalagem, ou através da fachada da minha loja, e que ela possa ter um apelo mais comercial, né? E a partir dali conseguir ter uma originalidade, uma distinção em relação aos meus concorrentes, e que isso faz com que o meu cliente saiba me identificar a partir do momento que ele de repente passa pela rua, aqui pela avenida, e a partir dali eu crio uma identificação, uma identidade. Tem alguns exemplos para passar para... Sim, o trade dress ele basicamente é esta proteção, tá? Os exemplos mais comuns eles estão ligados aos produtos de varejo, né? Geralmente você pode ver de repente aí as questões dos extratos de tomate, né? Todos eles, ou a grande maioria, tem a embalagem na cor vermelha. Isso não é por acaso, né? E nem sempre foi assim, né? Antigamente existiam outras cores e, passar do tempo, uma determinada marca virou líder do segmento em virtude com aquela identificação, e os outros passaram a adotar esse mesmo tipo de procedimento, né? Acontece também em relação a iogurtes, com uma certa frequência, e uma maneira bem mais simples, vocês podem observar a questão dos postos de combustível. Hoje, basicamente, todos eles têm a mesma configuração o layout, né, do posto de combustível, né? Eu lembro agora assim, de um dos processos feitos nos Estados Unidos relacionado a lanchonetes. Era um processo, se eu não me engano, envolvendo até o próprio McDonald's, que estava processando uma outra empresa em virtude que a fachada desse concorrente era muito próxima do layout que o McDonald's utiliza, e a partir dali desenvolveram um processo para julgamento desse caso, se infringia ou não, se atraía ou não atraía o cliente, que originalmente seria do McDonald's, passou a frequentar uma outra casa de lanchonetes. Doutor Guilherme, e aproveitando essa questão, essas questões novas aí estão indo para o judiciário, mas as questões já, né, sedimentadas aí, como a questão de patentes, de marcas, como é que o judiciário tem lidado com isso? Assim, o nosso judiciário hoje é capacitado para lidar com essas questões? As decisões são acertadas? Há demora nesses casos? Como é que está funcionando isso dentro do judiciário? Bom, todo processo judicial, de regra, as pessoas já sabem, não tem um prazo tão curto, né? Nos processos que envolvem propriedade industrial, tende-se a ir um pouquinho mais longe. Por quê? Porque geralmente os processos eles necessitam perícias, né? Então, eu vou precisar de uma perícia para saber se uma determinada máquina é similar à outra, se uma determinada embalagem ela confunde com uma outra, se eu estou ou não infringindo uma patente, se eu estou ou não infringindo um direito de marca, vou ter que fazer pesquisa. Então, tudo isso alonga o trâmite processual. Ainda é pouco difundido, não existem tantos processos assim tratando sobre esse assunto. No Brasil, a gente só tem varas especializadas no Rio de Janeiro, até porque a sede do INPI é lá. Então, na Justiça Federal existe vara especializada de propriedade intelectual, onde só se trata desse assunto, mas é a única vara especializada no país, né? Só existem lá. Nos outros estados da federação não existem varas especializadas no assunto. Então, geralmente são processos no universo de para cada 10 mil, um. Então, é um assunto pouco ainda, de pouco conhecimento, ou, digamos assim, do cotidiano do judiciário, dos advogados, dos próprios juízes. Então, os assuntos relacionados à propriedade intelectual, geralmente, eles acabam sendo definidos pela perícia. Então, quem tiver algum processo ou queira entrar com algum processo, tem que ter consciência de que ele vai ter necessariamente que passar por uma perícia, vai ter que escolher alguém, lógico, para que defenda o seu direito, com alguma especialidade,
também na área pericial. Até porque tem que estar muito clara a existência dos requisitos, da questão da anterioridade, o primeiro, né, se está realmente violando a patente ou não. Né, isso acho que talvez a perícia seja o maior instrumento para realmente caracterizar essa situação. Geralmente sim, né? Alguns são um pouco mais claros, mas geralmente a perícia ela é fundamental para a definição. Até porque, como são questões muito técnicas, que não são relacionadas diretamente ao direito, nem mesmo a maioria dos operadores, sejam juízes ou advogados, não estão acostumados ou também não têm a capacidade técnica mesmo do assunto, por exemplo, de engenharia mecânica. Não foge a competência de quem lida com o direito no seu cotidiano. Então, a perícia ela realmente é fundamental. Lógico que para que a perícia seja instruída de uma forma correta, o advogado tem que estar bem a par do assunto que está sendo tratado, porque por exemplo, um documento de patente, a proteção mesmo ela vai estar num item chamado reivindicação. É ali que está o teu escopo de proteção. Às vezes o pedido ou o documento em si ele tem 20 páginas e tu tens uma reivindicação de 3 linhas. Ela pode estar bem ou mal redigida. Dependendo de como ela estiver redigida, eu tenho um aspecto de proteção mais restrito ou um aspecto de proteção mais amplo. Então, isso tudo vai influenciar no momento da perícia e vai influenciar no dizer se aquele documento ele está sendo infringido ou não e se eu vou ter um concorrente ali, vamos dizer, usurpando o meu direito. E eu acredito sim que a questão das patentes, por mais que seja uma área antiga, né, mas com o desenvolvimento nacional da indústria, é que ela começou a estar muito mais em voga, né, e principalmente aí com a vinda de produtos importados, a abertura, né, de mercado, a abertura de mercado trazendo esses produtos para isso. E é do interesse de todo mundo proteger, até porque, como falasses anteriormente, né, Guilherme, vai excluir outros de estar utilizando aquilo na medida que tu tem a proteção, ou seja, eu tenho a titularidade daquela patente, né, eu tenho a propriedade intelectual e eu posso excluir outros dessa utilização desse meu produto. E atuar de forma exclusiva, né, garantindo no mercado durante um bom tempo. Perfeito. Gostaria de te agradecer, né, a tua participação aqui no nosso programa. Em breve estaremos de volta com mais O Direito na TV. Continue com a TV Unisul. Lembrando que a propriedade intelectual realmente é uma área nova e tem bastante mercado para ser explorado aí pelo profissional do direito, né? Porque realmente não temos muitos profissionais que atuam nessa área. Sem dúvida. Até logo.